Live de terça-feira, do dia 24 de junho. Estamos aguardando o nosso convidado Mário Jorge. Eu vou te convidar aqui. Não, pede para entrar. Então, é um NUSP, o Núcleo de Saúde Práticas Integrativas, que foi idealizado com a intenção de expandir a nossa consciência, a nossa de quem está fazendo e a de quem assiste, de quem está com a gente de alguma forma, e também para trazer conhecimentos científicos, conhecimentos de verdade que embasam as práticas integrativas, o autoconhecimento, a nossa expansão, né? E com esse intuito nós temos lives às terças-feiras com pessoas ilustres como o Mário. Também temos algumas parcerias não menos ilustres, como parceria com a Eliane Xavier, com o curso de Física Quântica, em 2 módulos. Também com a doutora Rosângela Arndt, com o curso de Imunonutrição. Então, tudo isso é informação para você. Também temos uma parceria linda com o doutor Breno Marques, que é dos Florais de Minas. Isso é o NUSP, tá? Isso são informações que a gente traz para todos vocês. E hoje estamos aqui com o Mário, que vai falar com a gente sobre consciência e realidade. Mário, eu vou deixar você se apresentar, né? E você vai conduzir aí um pouco também comigo. Começa falando quem é o Mário e como que o Mário se emaranhou com o Tom. É uma boa escolha de palavra, viu? Emaranhamento aí tem muito a ver. Quem é Mário? Eu fui... Ou o que é Mário? É assim, né? Assim, quem entender vai saber que eu sou. Ponto. Ok? Vai saber que é, vai saber que eu sou. Mas, assim, isso não esclarece muito para a questão de quem está querendo saber um pouco da trajetória. Então, a gente acaba tendo que recorrer à prática do dia a dia aqui no que eu chamo de realidade virtual Terra, RV Terra, e que o Tom chama de realidade física material, aparentemente, né? Então, a gente vive através dos personagens uma experiência aqui, através dos nossos avatares. E esses avatares têm história, que é o que a gente acaba compartilhando, né? Para quem busca autoconhecimento, sabe que você tem que ficar perguntando o que é você, até não sobrar nada, e aí no final você vai se perceber e ver que ainda não tem descrição, mas ainda sobrou alguma coisa lá. Então, mas eu tenho uma trajetória na engenharia, na indústria. Eu fui engenheiro e administrador de empresa, né, trabalhei em multinacionais, não empresas próprias, trabalhei em empresas grandes, Peugeot, Citroën, Caterpillar, Johnson Controls International, e trabalhei no Brasil, fora do Brasil, tive oportunidade também, morei 2 anos na Argentina, 2 anos na África do Sul, mas nada disso é relevante para a situação aqui, exceto saberem que eu sou um profissional de êxito, tive uma carreira como engenheiro, pós-graduado em Economia e Comércio Exterior e uma pós também em Estatística e método científico de solução, método científico e estatístico de solução de problemas na indústria. Então, assim, bom, isso aí tudo compôs para ser quem eu sou, né? Em termos da experiência do avatar. E eu passei fazendo uma coisa bem flash, né? Eu passei por uma perda muito grande, um sofrimento muito grande em 2006. Final de 2005, comecei em 2006, por 6 meses minha esposa ficou doente, faleceu de câncer meio fulminante. E eu passei por um processo de despertar ali, que eu ainda não sabia que era, né? Mas eu acabei, no auge do sofrimento, quando tive a notícia, a confirmação, eu fiz umas perguntas, né, entrei em desespero, perguntei sinceramente e ouvi umas respostas na minha própria mente a respeito do que estava acontecendo, para que era aquilo tudo. E eu não fiquei louco nem nada, não fiquei fora de mim, eu sou engenheiro, sou prático. E eu nem questionei de onde vinha a resposta, eu simplesmente avaliei que a resposta era fantástica, tinha tudo a ver, e eu não sabia antes de perguntar e antes de ouvir uma resposta
né? E aí foi então, eu comecei um aprendizado muito grande com tudo isso, aprendi muitas coisas e aprendi, entre outras, né, que eu não estava no controle como engenheiro que era e pensava, tá? Então, assim, eu fiz de tudo que eu podia fazer como um ser humano e como engenheiro em termos de cuidado e não adiantou absolutamente nada, exceto pelo carinho e o cuidado, mas em termos de resolver o tema, não resolveu nada. E Não era o caminho, o talvez. resolver, nesse caso, seria evitar Isso, de a alguma ida dela. forma tratar, cuidar, né? Fui para os melhores hospitais, melhores médicos, fui atrás, né? Um não andou bem, pulei para outro, procurei, A velha dei história do suporte. controle, que a gente não tem nenhum. É, e assim, naquela altura eu meio que já estava começando a compreender, mas eu fiz a minha parte, né? Naquilo que eu tinha de compreensão, eu fiz a minha parte, isso foi em 2006, mas eu não tinha nada, zero, né? Eu tinha uma orientação católica no início, né? Fui até coroinha e tudo mais, e, mas assim, isso eu larguei pela física, né? Porque no colegial eu tive física, e aí eu me Uhum, apaixonei pela física. E a física é uma coisa muito racional, muito legal, te dá um comando das coisas no sentido de entender o que se passa, né? Você consegue olhar para qualquer coisa à sua volta e explicar o que está uhum. rolando, né? A física permite isso. Salvo, não estou dizendo de coisas interiores, né? Voltado para o mundo exterior, para o cenário da nossa ilusão aqui. No E caso, isso que você falou agora, você está se referindo à física clássica, né? isso, estou falando naquela época É, ainda da física, a física clássica, e vamos dizer, entendeu? vai, você tem um pouco da relatividade, física de Uhum, partícula, e eventualmente até alguma coisa de física quântica, mas não muito aí, né? uhum, Nessa época não. E aí, assim, você consegue explicar o mundo, compreendendo o mundo sem ter que acreditar nas coisas, sem ter que acreditar que alguém disse que a água é líquida porque alguém disse, né? Isso é óbvio, né? Você observa que dentro de uma uhum. faixa de temperatura ela não é nem gasosa nem sólida, ela é líquida. Mas se eu simplesmente tivesse que, ela é líquida porque tem que ser, e depois daqui a um pouco ela vai ficar gasosa porque tem que ser, e daqui a um pouco ela vai virar gelo porque tem que ser, é um dogma aqui da nossa Isso fundação, é, você tem que acreditar. para E aí, quem gosta de razão, isso é impossível, né? Tem que entender. Eu para mim, assim, eu comecei a me afastar rapidamente e deixei aquilo lá no fundo. Fiquei com muitas crenças embutidas sem perceber, porque elas estão inconscientes, né? Mas, assim, para mim, eu saí fora, achei que tinha, né? Mas depois, quando eu comecei a fazer autoconhecimento, depois desse evento, comecei a buscar, né? Participar de treinamentos, ler livros, ver que a coisa, né, ia mais longe, mais profunda e retiros, e fiz um monte de coisa em várias direções aí, é, buscando descobrir, no final das contas, que eu descobri que eu era muito ignorante, que eu não sabia nem quem eu era, nem o que eu estava fazendo aqui, eu não sabia nada, eu não sabia nada. Mas eu achava que sabia tudo. Essa é uma característica do ignorante. E por Sim. ignorante eu não quero dizer que eu não tenho instrução, né? Obviamente, eu era engenheiro, diretor de empresa, cheguei a ser. Eu tinha muita instrução, sabia fazer muita coisa, lidava com pessoas, né? A vida inteira, e aliás, muito bem, né? Era uma coisa bacana que eu descobri. A gente aprende muita coisa no trabalho também, né? Eu descobri que eu pensava que engenharia era alguma coisa técnica, e na verdade, não, nada é técnico, nem engenharia, né? Ela tem uma parte técnica, que é uma coisa básica, uma estrutura, mas tudo depende para você fazer qualquer coisa de lidar com pessoas. E se você não lida bem com pessoas, você não faz nada em lugar nenhum, né? Perfeito. E, de qualquer forma, eu comecei a cavocar mais por esse tema, né? Entrei bom, minha esposa faleceu, eu acabei voltando a casar de novo e a minha esposa atual estava fazendo uns treinamentos aí, uns cursos, umas coisas, e para mim aquilo era grego, né? Assim, eu não entendia bem o que estava rolando lá, ela tentava me explicar um pouco, e aí é muito difícil, imagina, né? Uma coisa mais lá do direito do cérebro, mais intuitiva, mais esotérica. E eu era um cara Uhum. muito sólido, né? Eu estava buscando, meio curioso, mas não tinha a menor noção.
E ela foi com muito jeitinho e acabou me sugerindo um curso básico aqui em São Paulo, num lugar muito bacana, Núcleo de Desenvolvimento Humano. Pedro José Ingreval era o mestre, faleceu há 2 anos agora. E é uma cabeça assim, um coração, um ser humano fantástico. Ele teve uma paciência gigantesca, porque eu era um perguntelho, um chato, um desagradável, eu já achava que sabia tudo. Ainda tinha aquele tique, né? Eu não tinha mais domínio das coisas, mas eu ainda sabia quase tudo. Quando eu descobri minha ignorância lá, e o dia que eu descobri, fiquei envergonhado, né? Parei uma aula lá e pedi desculpa. Falei, olha, eu quero pedir desculpa por todas as besteiras que eu já falei aqui nessa aula e agradecer a sua paciência de ter me aguentado e não me chutado para fora desse treinamento aqui. E lá, foi lá que eu acabei estudando e lendo muitas outras coisas que eram fora do ramo da engenharia, da física e da ficção científica. Ficção científica sempre foi um adicional positivo para mim, porque manteve a minha cabeça aberta para as possibilidades. Porque ficção científica pensa em tudo. Tudo que você imaginar, a ficção científica já pensou antes, né? Então eu tinha uma cabeça aberta por esse lado, para possibilidades, mas eu não percebia esse lado mais sutil, né? Que poderia estar envolvido com uma realidade mais ampla do que aquela que os olhos enxergam. E ali eu tive muitas indicações de livros, acabei batendo no Robert Monroe, Bob Monroe, Viagens Fora do Corpo. É um livro clássico, é o mais fundamental, o mais clássico e o mais sério no assunto. Eu conheço, assim, o cara trata aquilo de uma forma jornalística. Para quem, como eu, que tinha zero experiência desse assunto, foi muito interessante ler uma pessoa isenta falando das experiências como se fosse um terceiro descrevendo o que viu sem dar opinião a respeito, né? Então, eu pude experimentar as experiências dele, né? Em primeira mão, ali em segunda mão, mas sem ter que ficar interpretando. Porque as pessoas têm uma mania danada de interpretar, elas fazem isso sem perceber, né? E claro que ninguém é perfeito, e ele faz um pouco disso, mas ele tentava ser um jornalista e não um historiador ali, um criador de contos, né? Então ajudou muito. Só que ajudou mais ainda porque, olhando na internet, né, eu tenho a facilidade do inglês, coisa que a maioria aqui não tem, infelizmente, e eu no núcleo era tudo em português, né, as sugestões todas, né, então você tem que caçar as sugestões em português. Mas eu achei vídeos do Robert Monroe no YouTube, estavam em inglês, obviamente, e eu assistindo alguma coisa, que aliás é muito velha, muito antiga, ele estava velhinho, são coisas meio chatas. O YouTube, você procura uma coisa e te sugere outra. E ele sugeriu Tom Campbell, que é um físico, pesquisador da consciência, que trabalhou com o Robert Monroe, por isso que sugeriu. Ele tem uma conexão, ele ajudou o Robert a montar os laboratórios como o único cientista presente, né, no laboratório. Os outros eram suporte técnicos e tudo mais. Mas ele era o físico, o cientista que estava suposto estudar aqueles fenômenos, né, paranormais e ajudou ele a montar o laboratório. Bom, eu vi os vídeos dele com temas interessantes, o que ele falava com uma linguagem racional e que atendia a minha facilidade de entendimento, porque eu tinha muita dificuldade com coisas esotéricas aí muitas vezes antigas, né? Linguagens antigas, arcaicas, formas de falar das coisas meio poéticas, metáforas complexas, ou antigas, né? Tem um cara aí que é o Gurdjieff, que é um cara muito bom, e ele tem um negócio famoso aí ele fala que o ser humano é como uma carruagem, né? Tem o cavalo, o cocheiro, lá em cima a carroça que está sendo puxada e o passageiro que está dentro, e ele começa a usar isso aí como metáfora para descrever quem é você, quem é o personagem, né? O que são seus automatismos. E assim, cara, isso para mim era uma tortura, né? E assim, eu estava fazendo aquilo, estava com empenho, me esforçando, mas com extrema dificuldade. E quando eu encontrei o Tom, facilitou demais para mim. Se você é um administrador, um médico, um advogado, né, um engenheiro, qualquer pessoa que está obrigada a viver no seu dia a dia da sua racionalidade, né,
falar conversar ouvir a língua do tom, né, moderna, atual, né? Não é um Caibalion, não é a Tábua de Esmeralda, se quiser voltar mais atrás, o Caibalion é novo, se comparar com a Tábua de Esmeralda, né? Então, assim, me entenda, hoje eu conheço, hoje eu tenho facilidade, mas para chegar na facilidade eu tive que gramar muito. E o Tom me ajudou a compreender tudo que eu precisava compreender com o mapa dele, porque ele não tem pílula mágica como ninguém tem, se tiver, se é que tem, está mentindo, né? Mas ele tem uma linguagem simples e racional. E ele consegue pôr em descritivo racional absolutamente tudo, tudo que você experimenta como sentimento e sensação. Tem muita gente que diz que é inexplicável, que você sente que é inexplicável, que não dá para explicar. Veja, não dá para a pessoa, talvez, compreender profundamente o que eu explico racionalmente, ela vai entender racionalmente, mas ela não vivenciou, então ela não sabe o que realmente é, né? Uma coisa é você descrever a eletricidade, outra coisa é você enfiar o dedo na tomada e levar um choque, Sim. ok? Ou usar fazer uma conexão elétrica e acender uma lâmpada, né? É que nem nadar, né? Você pode ler todos os livros de natação, vai cair na água e vai facilmente morrer afogado se não tiver um suporte no início. Isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é você saber racionalmente, outra coisa é você saber por experimentar, por vivenciar. Né? Exatamente. E ele consegue me explicar racionalmente, então, assim, tem coisas que eu já tenho experiência, né? Eu comecei o meu avanço em torno dos 50 anos. Até ali, no primeira instância, eu achei que tinha perdido 50 anos, né? Depois eu descobri que não, que tudo que eu tive antes me levou no momento para eu estar pronto para dar o passo seguinte, né? Então, e olhando para trás, você tem um monte de experiência, inclusive algumas inexplicáveis que você encontra uns remendos, você inventa umas histórias, explica para você mesmo, ou ignora, enterra e bola para frente. Agora, quando você começa a compreender um pouco do mapa, por uma descrição como a do Tom, e você olha para trás na sua vida, você encontra um monte de evidências do que ele está dizendo, que você já experimentou, mas não tinha entendido. E aí, agora você tem a experiência e um entendimento racional dentro de uma explicação razoável das coisas. E veja, tudo que pode ser experimentado pode ser explicado de alguma forma. Eu me deparei com essas coisas, eu estava aqui vasculhando algumas coisas, porque tem muitas coisas na teoria do Tom que às vezes lembra o 100, né? Não sei se você conhece um curso em milagres. É um sistema aí de expansão da consciência, se quisermos chamar assim, onde as pessoas vão sendo mostradas que estão em uma ilusão e que elas têm que acordar dessa ilusão para o que é a realidade, que é algo mais profundo, e ele tem um método deles de fazer isso. E aí, eu estava vasculhando e coisa e tal, e aí eu estava fazendo umas perguntas e obtendo umas respostas, e aí quando você começa a questionar que certas coisas da famosa espiritualidade comum, que é rodada por pessoas, vamos dizer, sensíveis, né, lá do direito do cérebro, aquelas pessoas com bastante intuição, elas sentem o caminho delas, elas sabem o que estão fazendo, que é correto, mas elas têm dificuldade para te explicar. É o mesmo tema que era com a minha esposa. Ela é mais desse tipo, ela é mais de sentir do que racionalizar. E eu queria ouvir uma explicação e não conseguia. E isso é comum, né? É comum de acontecer. Só que tudo pode ser explicado, desde que seja realmente sentido, compreendido, e aí você vai e põe de uma forma racional de explicar. Mas, geralmente, esse tipo de explicação não vai vir desta pessoa que é muito intuitiva. Porque ela, ao mesmo tempo que ela tem essa facilidade... As pessoas que são intuitivas, que são mais emocionais, que têm uma inteligência mais intuitiva do que racional, elas têm um pouco de dificuldade, mais dificuldade do que as pessoas racionais, para explicar. Elas sabem intuitivamente, mas não conseguem explicar. Elas estão diferente dos racionais, que sabem explicar. Se não houver uma explicação lógica, eles não conseguem nem sentir. É isso aí. Você está certa. Então, assim, essas pessoas, na verdade, se você olha por comparação, elas estão em alguma vantagem, porque
elas aceitam com mais facilidade certas coisas porque elas percebem, elas têm aquela percepção, né? E o pessoal que é muito racional fica achando que é tudo uma grande bobagem, né? É isso mesmo que a gente acha, tá? Acha que é tudo bobagem, né? Qualquer coisa que nós estivermos falando aqui, para mim... Aí entram as expressões misticismo, charlatanismo, quando as pessoas não conseguem perceber, e isso, inclusive, tá, Mário, só para pontuar, isso foi uma das coisas que me fez pensar no NUSP, em criar o NUSP, porque eu também, por uma dor muito grande, acabei, engraçado, me lembrando agora, também foi por volta dos 50, né, quando a minha mãe faleceu, eu fui mais a fundo na questão da compreensão de muita coisa, e eu disse, mas tem explicação para isso, não é misticismo, não é tolice, e as pessoas precisam entender isso. Então, esse é dos objetivos do NUSP, é trazer essa compreensão de várias formas, por várias consciências, explicado de várias maneiras, para que as pessoas tenham uma amplitude mesmo, uma expansão de consciência para esses conhecimentos que fundamentam, literalmente, a nossa consciência, a nossa expansão, o nosso autoconhecimento. Agora eu quero que você falou, fez um apanhado da sua história até você encontrar o Tom. Fala um pouco pra gente sobre o Tom, literalmente, né? Sobre a teoria do Tom, que é a teoria My Big Two, né? A teoria de tudo, né? Em inglês. E tem uma frase que você sempre fala, que é do Tom, que é fantástica, eu também já repito ela em alguns momentos, que é consciência fundamental, tudo mais é derivado. Então, vamos entrar aí nessa concepção do Tom. Vamos entrar de solo, porque assim, é o mais fundamental de tudo, né? Essa é uma compreensão básica, que claro, precisa ser experimentada também, mas, assim, é o que nós somos, porque ele tem uma grande vantagem, ele não complica nada, né? Tudo que ele pode explicar de forma simples, ele explica, né? Então, consciência, uma das explicações mais sintéticas dele é o que é consciência. Consciência é percepção, né, que faz escolhas, ou que tem escolhas para fazer, né? Então, o que é a consciência? É o que percebe tudo, né? Para quem ainda está muito identificado com o avatar, vai enxergar, vai ouvir, né? Vai falar, vai cheirar, vai saborear e vai tocar. 5 sentidos, ok? E você além disso, né, se você separar as coisas, através do avatar você tem esses 5 sentidos. E através daquilo que você é internamente, você ainda pode pensar, você pode ter pensamentos, não pode parar de ter pensamentos, você pode... não tem aquela história de penso, logo existo. Então, se paro de pensar, deixo de existir, né? Esquece isso, porque isso é uma técnica materialista de te levar a pensar que você é os seus pensamentos. Isso é a maior besteira que poderia existir. A mente é uma ferramenta do que eu sou, é uma ferramenta da consciência. Eu posso tanto pensar como não pensar, como posso pensar coisas boas e úteis, pensar um monte de porcaria e acabar me levando à loucura através do que eu penso. Eu posso pensar tanto e tão descontroladamente que eu acabe perdido, né? Acaba atrasando a minha vida. É uma ferramenta, né? Mas o que você pode, então? Voltando ao básico, né? É muita coisa que pode se dispersar com facilidade. Então, 5 sentidos, mas eu percebo que tenho pensamento e percebo que tenho sentimentos. Então, tudo que eu penso, tudo que eu vejo, né? E tudo que eu misturo nisso tudo, às vezes vem sentimentos em função de coisas que eu vivi através da minha experiência. Então, é tudo uma grande mistura que acaba gerando estados internos dentro dessa consciência. E isso é a consciência. A consciência é o que eu sou, é um passo atrás. Tudo que você vê, né? E aí eu estou adicionando a explicação dele, né? Porque eu já estou crescendo um pouco para expandir. Então, a consciência é percepção que faz escolhas. Então, o que essa consciência está percebendo? Através dos 5 sentidos. Através do pensamento e dos sentimentos, ela está percebendo uma série de coisas e que geralmente gera opções para ela, né? Então, essa live podia ter dado certo ou não ter dado certo. Eu podia ter escolhido desistir no início ou poderíamos continuar insistindo até conseguir
o que acabamos conseguindo fazer porque fomos insistentes, apesar da perda inicial pela tecnologia, né? Mas são escolhas. Então, eu tenho escolhas o tempo todo, ok? E se eu tenho escolhas, eu tenho arbítrio, eu posso escolher, né? Então, a consciência, não existe consciência sem arbítrio, né? Chama de livre, mas livre-arbítrio é uma repetição, porque ou você tem arbítrio ou não tem, né? Então, eu tenho arbítrio, mas ele não é livre. Peraí, então você não tem. É então, mas assim, então, o que acontece? Para que a consciência tem essa possibilidade de fazer escolhas? Porque nós estamos nos percebendo aqui dentro desse mundo, tá? Mas a consciência, em qualquer mundo que ela estiver, ela vai perceber coisas e vai poder fazer escolhas. Isso é o cerne da realidade, do ser, do que somos, do que eu sou, da consciência, da fonte, inclusive, né? Percebe, faz escolhas. Aí quando faz a escolha, né, usa a sua intenção, sua vontade e vai numa direção ou na outra, aquilo tem desdobramentos, né? Então tem um processo. Aqui nessa realidade existem umas regras de jogo firmes, né, como a lei da gravidade. Se eu soltar uma pedra, ela cai, né, e ela cai com determinada velocidade de aceleração, né, e se enfiar o dedo na tomada, leva choque. Tem uma série de coisas que sempre acontecem aqui porque fazem parte das regras do jogo. Mas, então, essa realidade que eu experimento, quem experimenta essa realidade é a consciência. Então, a consciência é a fonte de tudo. Se não houver consciência, não há nada a ser experimentado, não há experiência, não há processo, de tudo, não há aprendizado. Tudo, né, Mário? Eu vou te interromper para... Tem uma pergunta aqui, ó. Somos o observador, né? Então somos o observador. Na verdade, nós somos o observador e o objeto observado. E o mundo. Não é? Dentro da perspectiva da física quântica, nós somos tanto o observador como o que nós observamos, porque o que nós observamos é uma projeção da consciência. E aí eu vou deixar o Mário seguir. Não, tudo bem. A questão toda, só deixando claro aqui, a questão da física quântica, tem muita gente que acha que a física quântica resolve tudo, né? A física quântica de laboratório, de livro de escola, não resolve nada para você, nada. Ela só cria gadgets, cria TV 4K, cria aparelho de celular, cria telescópio, cria foguete, né? A física quântica permite toda a nossa tecnologia hoje em dia. Agora, ela não sabe nada. Essa física quadradinha, material, não sabe nada do por que as coisas acontecem, como elas são. E ela nem aceita, para você ter uma ideia, essa questão do observador. Eles ficam tentando tirar o observador da jogada e cada dia se afundam mais porque não tem como tirar. Se não há observação, não há mensuração, não há observação, não há resultado, né? E o que gera o resultado, e o observador impacta no resultado, né? Então, se era para ver um resultado de interferência, um padrão de interferência de onda no resultado do experimento da dupla fenda, era esperado isso, porque era o que sempre acontecia. Mas a partir do momento que eu observo por onde a partícula passou, ela passa a se comportar como partícula. E a partícula não tem inteligência, lamento, né? Tem gente que acha que a partícula é inteligente, que ela fica brincando, tirando... Eu brinco bastante com isso, né? Que as partículas ficam lá morrendo de rir, com os caras medindo no laboratório, ela muda de comportamento, é que nem criança sapeca, né? Mas assim, então a física quântica, ela não entende e ela nem quer entender, porque ele quer fazer produtos que possam ser vendidos e ele quer continuar pensando que é materialista. Agora, você pega uma pessoa, a nossa amiga aqui, né? A Eliane Xavier, quando ela vem aqui falar, é de um outro ponto de vista. Tá? Ela é uma pessoa com profundidade, por conta dos estudos budistas dela, e ela acabou juntando uma coisa com a outra, e ela percebe aquelas coisas da física quântica que fazem sentido com a filosofia budista de ver o mundo, e ela vê o mundo com outro tipo de física quântica. Ela não é física quântica, eu não lembro qual é a modalidade dela. Não, ela é mestra em física quântica. Ela é mestra em física quântica e ela ótimo. Beleza, ela é mestra em física quântica. E quando você fala que a física quântica não explica nada, eu imagino que você esteja falando dos físicos que se dizem quânticos e não aceitam
e não admitem a consciência como sendo essa entidade, vamos dizer assim, que é o que realmente faz a diferença quando, na realidade, no que a gente produz. Né? Então, isso eu só me confundia, eu não lembrava qual era a especialidade dela, mas assim, eu sabia que ela era física, mas não lembrava a especialidade. Mas o que eu quero dizer é o seguinte aqui. Ela fez o mestrado, tudo e tal, mas quando ela fez realmente sentido e entendeu, foi quando ela juntou isso, percebeu a física quântica que ela estudava na pós-graduação, no mestrado, ela foi entender quando ela observou os ensinamentos budistas. E quando você vai não só para os ensinamentos budistas, mas para todas as outras escrituras sagradas, né, como são chamadas, o conhecimento ancestral, você vê a física quântica ali. Você percebe esses ensinamentos, assim como ela percebe no budismo. A espiritualidade que é diferente de religião. Veja, eu não entrei aqui para criticar a física quântica, porque não faz nenhum sentido, né? Isso, nem eu percebi, eu entendi a sua colocação. Eu só quero deixar claro para o público saber do que eu estou falando. Se diz quântico, mas que realmente não aceita isso. Né? E aí, então, não adianta muita coisa. Aí fica só para tecnologia. Aí fica sendo usada só para tecnologia. Então, como a gente está aqui, cada um na sua casa, em cidades diferentes, isso é uma possibilidade que veio através dos conhecimentos da física quântica. Né? E por que a gente não pode entender isso e usar isso? Né? A gente sabe por quê. Não é interessante para os grandes sistemas que nos controlam que a gente entenda mais sobre isso, para que a gente entenda sobre nós mesmos. Então, não é interessante se conhecer a consciência. Se conhecer o poder que nós temos. Né? Mas deixa eu te falar uma coisa. Ninguém te impede de chegar a nada por você mesmo, ok? O que existe de dentro das universidades, que são instituições financiadas por governos e por indústrias, é um foco materialista, porque eles absolutamente ignoram a consciência. Eles fazem questão de ignorar. E eu não estou dizendo que isso é uma teoria da conspiração, é porque eles são materialistas. O povo que é materialista no sentido, não é materialista porque não acredita em Deus, não é isso que eu quero dizer, ok? Geralmente eles não acreditam em Deus, boa sorte, não tenho que acreditar mesmo, não peço para ninguém acreditar em nada, nem em mim, mas eles têm são financiados e trabalham o tempo todo com esses conceitos materialistas e com esse tipo de conceito que está ligado ao materialismo, que nem essa questão do penso logo existe, mas o materialista, ele pensa que a realidade é material, e a biologia é um acidente da matéria, o cérebro é um acidente da matéria. O cérebro é um acidente da matéria, e a mente, que é a única coisa que existe, sai do cérebro e é um acidente do cérebro. Então é uma série de acidentes que o materialista acredita. Ele acredita na matéria, começa que ele acredita na matéria como sendo material, mesmo que ele já tenha a física quântica mostrado que as partículas são informação estatística sobre possibilidades e probabilidades. Então a partícula é informação. Se a partícula é informação e a partícula faz todo o resto, então o resto não pode ser material. Ok? O resto é feito com informação, porque todas as partículas que estão dentro de qualquer coisa são informação. Então, a minha pele, o meu óculos, o meu celular, é tudo informação. Então, se a informação, o que a física quântica constatou que a realidade é feita de informação, então ela não pode continuar afirmando que a realidade é material, mas eles continuam insistindo, entendeu? Por uma resistência interior, por um dogma, porque eles estão dentro de uma espécie de igreja da ciência dogmática que não permite que eles olhem para fora. E aí, quando o cara não procura o resultado no lugar certo, ele nunca encontra. Como é que ele vai encontrar uma solução para a consciência na matéria? Matéria não gera consciência. Matéria nem existe. Isso me lembra da pergunta, tem uma famosa pergunta que o pessoal, tem gente que fica desesperada quando ouve a resposta do Tom. Tem aquela famosa pergunta filosófica: quando uma árvore cai no meio da floresta e ninguém está olhando, ela faz barulho? Ela faz ruído? Eu não sei se você já ouviu isso, mas é uma questão filosófica antiga, de uma linha de pensamento provavelmente idealista, que está questionando isso. E a resposta dele é simples:
Não, a árvore não faz barulho, porque, aliás, não tem barulho, não tem árvore e não tem Nem floresta, não caiu, nem existe. nada. Ok? É que nem aquela resposta do Matrix. O Neo está tentando entortar a colher. E aí ele está tentando, não, ele está vendo o Tem garoto um entortar a garoto colher que está e ali, um ele não garoto que está sabe entortando. fazer aquilo. Aham. E aí o garoto está falando com ele, dá para ele a colher, ele fica tentando entortar e não consegue. Mas o garoto fala para ele, não, mas você entendeu errado, não é, o problema não é na verdade, entortar a colher. A colher não existe. É um reflexo seu. Eu estou falando com outras palavras. Sim, É uma percepção e um reflexo seu. Então, é sim. você que tem que entortar, não é a colher, por assim dizer. Né? Então, assim, no caso desse, a floresta, se não tem ninguém lá para entortar e fazer a floresta não fazer ruído, a árvore, quando cai, aquilo lá não vai acontecer nada, não está lá. Não existe. Não existe cérebro, não existe corpo, se quisermos parar e ir direto no ponto final. Existe consciência. Existem só duas coisas: consciência e informação da consciência. Que alguns tiveram um vislumbre de chamar de a mente de Deus. Aí Deus é uma mente. Deus não é um velhinho de cabelo branco anotando os pecados de ninguém. É uma mente, é uma consciência, é um sistema maior de consciência, como o Tom chama, por conta de tudo que ele cria, é um sistema. Né? Ele cria esta realidade, um multiverso de realidades, um nível superior de realidade que abriga esse multiverso de realidades, e outros níveis, tipo o mesmo esse, e no final a realidade fundamental é a consciência. Então, nós somos o quê? Um pedaço da fonte, nós estamos na base, é o que nós somos. Estamos por aqui experimentando através de um avatar. Então, tudo que está aqui é criação da consciência. Com o quê? Com informação. A consciência cria com informação. Então, ela cria partículas com informação, que se alguém for olhar, se ninguém estiver olhando, é que nem a árvore no meio da floresta, ela não cria. Então, o que eu quero te dizer é que quem está explicando isso é a consciência e a física digital, a física informacional, que esse povo que é mais novo, né, físicos mais modernos, que estão lidando mais com o computador e trabalhando com simulações, eles estão criando uma física que se chama física da informação, física digital, porque ela explica tudo aquilo que a física quântica não explica materialmente. E não é um pessoal espiritual, não é um pessoal espiritualista. Estão chegando a conclusões. Né? Agora, no caso do Tom, é um fator fora da curva, porque ele é um físico com experiência fora do corpo. Se quiser começar e brincar. Ele brinca, estados meditativos profundos, estados que a gente chama de estados alterados da consciência, onde ele pode conscientemente, pela vontade dele, viajar para qualquer lugar do multiverso. Então, e ele efetivamente fez isso, experimentou com estas coisas para poder chegar a estas conclusões. Então, a fonte de tudo é consciência. E a consciência cria tudo com informação. E aí você pergunta, como é que pode fazer uma coisa dessa? Bom, você é consciência, ok? Enquanto você está dormindo, você esquece do seu corpo e você cria uma realidade de sonho, que é uma realidade virtual, está sendo criada na mente, com informação, na sua consciência, com as suas ferramentas, e você está criando uma realidade, você interage, cria todos os personagens da sua... Eu estou descrevendo a maior parte dos sonhos, estatisticamente. Tem sonhos de todo tipo, mas a maioria somos nós que criamos 100%. Então, eu estou falando com alguém no sonho, na verdade eu estou falando e estou respondendo, porque estou criando o personagem que está... E tem todo o cenário, tem toda a história. Tudo. E você esquece, literalmente, na maioria dos sonhos, esta realidade aqui. Você está lá, aquilo parece real para você. E aí, quando você acorda aqui, ela volta a adquirir realidade, porque você começa a perceber e tem consistência, porque tem um suporte da consciência-fonte para gerar este cenário, né? Para a gente não se perder em qualquer outro, a gente fica fixo no cenário que está vivendo. Mas quando sonha, vai para qualquer lugar que você mesmo criou. E quando volta, você rapidamente esquece o que sonhou e pluga de volta nesse sinal de TV fixo desta realidade. Né? Ô Mário, o Tom, ele só para quem não conhece ainda, que está aqui com a gente, que ainda vai assistir, o Tom, ele é físico, ele trabalhou na NASA. Como foi que ele começou a se interessar, começou a experimentar essas viagens fora do corpo e o que o levou, então, para toda essa teoria?
Bom, o Tom, voltando de trás para frente, ele trabalhou com a NASA, com o Departamento de Defesa, como contratado, trabalhando com foguetes, simulações de mísseis e foguetes, em especial trabalhando buscando temas de segurança para evitar acidentes com os foguetes, com os mísseis, inclusive a missão Ares, que é uma grande que ele trabalhou. Então, ele mexeu com esse lado cibernético, por assim dizer, computacional, né? Então, isso facilitou a vida para ele ter essa compreensão e usar esse tipo de metáfora. Aí, ele, lá atrás, ele se formou em física nuclear, estava fazendo doutorado em física nuclear, e ele acabou mudando para a indústria, porque decidiu que ele tinha uma possibilidade de carreira melhor, porque na universidade ele não optou pelo campo de trabalhar por algo prático, a física dele para algo prático. Então ele foi para a indústria e acabou fazendo esse trabalho antes. Mas quando ele estava lá, ele estava fazendo os estudos dele, cuidando, porque quando você está fazendo mestrado, doutorado, você começa a cuidar de outros estudantes que estão mais embaixo, começa a ter que dar aula, corrigir prova. Ele tinha um desespero danado por tempo, né? Desespero, mas necessidade, porque ele tinha muita coisa para fazer, poucas horas no dia, ganhava pouco, e todo o tempo do mundo era pequeno para ele. Aí ele viu um cartaz de meditação transcendental, dizendo que ele poderia pensar com mais clareza, encontrar soluções para problemas com mais facilidade, precisar de menos horas de sono, ok? E um monte de outras coisas, mas essas daí foram as que fecharam. Ele foi fazer, experimentar a meditação, e os caras prometeram para ele que ele não tinha que se filiar a religião nenhuma, que não tinha nada a ver, que era só alguma coisa que causasse benefício. E ele foi lá, e aí na primeira vez que ele meditou, ele já foi embora, né? Assim, teve uma profundidade muito grande, teve alguma experiência. Ele teve a sensação que se passaram alguns minutos, e quando ele viu, já tinha passado quase uma hora, o pessoal já estava chamando eles para ir embora, para encerrar a prática. E aí ele continuou meditando, porque ele se interessou muito, né? Se apaixonou. Viu que era bom. Estava pensando nos problemas da vida dele, que ele tinha que resolver esses problemas de computador. Na época, ainda trabalhando com cartão perfurado, era uma desgraça isso aí. Eu trabalhei dessa forma também. E hoje você senta na frente da tela, vê o programa, segue o fluxo. Não, antigamente você tinha que mandar perfurar cartão, você tinha que escrever linha por linha, alguém digitava, e qualquer furinho errado que saísse lá no meio, de 100 ou 1000 cartões, você tinha que ficar caçando, né? Porque não tinha outro jeito, você tinha que caçar. Imagina aqueles cartões de loteria que tinha antigamente, você tinha que caçar um por um e achar os erros. E aí ele puxou, ele pensando nisso, ele, durante um estado meditativo, ele conseguiu fazer aparecer para ele uma listagem de programa. E aí a listagem estava escrita em determinada cor, e ele pediu para destacar as linhas com falhas e com outras cores. E aí ele viu quais eram as linhas que tinha problema, ele veio aqui, anotou, foi lá, olhou, anotou, foi no pacote de cartão, fez as correções, trocou os cartões e a coisa estava certa. E aí ele constatou, né, fazendo isso muitas vezes, porque ele é um cara chato para essas coisas, ele é cientista. E se ele fizesse uma vez, podia ser que deu sorte, né? Mas, poxa, apesar de que ele viu a lista do programa, veio para ele as linhas erradas, ele podia dizer que era alguma coisa do inconsciente dele, ou sei lá o quê. Mas ele começou a fazer aquilo, resolver os problemas dele com uma agilidade tal que outras pessoas vieram pedir ajuda para ele. Então, até os programas que ele não conhecia os detalhes, é a mesma coisa que você encontrar erros num livro que você não leu, tá? Pega um livro que você não leu e me aponta em que páginas, em que linha que estão os erros, né? Como é que você faria uma coisa dessa? Não faz, né? Mas ele conseguia, porque ele entrava lá, puxava a listagem do sujeito, pedia para marcar em cor diferente as linhas com erro, e aí ele anotava qual era o número da linha com erro, passava para os caras, e ele ficou surpreso, nem tanto com o fato dele conseguir fazer isso, porque estava sendo uma coisa natural, mas com o fato das pessoas não quererem saber como é que ele conseguia descobrir o erro delas. Porque eram todos cientistas, supostamente técnicos. Os caras descobrem que tem um cara que faz mágica, né, vem com os erros do livro que ele não leu, e aí não se interessa em perguntar como é que ele está fazendo aquilo, de onde ele está tirando. Então, assim, ninguém quis saber.
mas todo mundo vinha bater na porta dele. Mas o que ele constatou aí? Que a realidade era muito maior já. Né? Ele descobriu a ignorância dele, ele achava que a realidade era material, e ele descobriu que tinha algo rolando por trás do material, que dava informação útil para ele aplicar aqui, e ele conseguia fazer correções, ter resultados nesta realidade, muito práticos para ele e para as pessoas à volta dele, que ele não conseguia ter, e ele não conseguia fazer o contrário. Ele não conseguia fazer nada aqui, pegar num copo, num martelo, pegar num fio, ligar na eletricidade, nada que impactasse o mundo da consciência. Então, logo de cara, ficou evidente, e depois por muito mais outras situações, mas com essa situação já ficou evidente que a outra realidade era mais profunda, mais fundamental, porque a partir dela você conseguia causar impacto aqui, e o reverso não era verdadeiro. Então foi aí que... E aí em seguida o chefe dele mandou ele ler, adivinha o quê? O livro do Robert Monroe, Viagens Fora do Corpo. O chefe dele, não sei como se envolveu com isso, leu e passou para vários funcionários dele para lerem e pediu a opinião de todos eles. E aí ele falou, quando ele veio pedir a opinião do Tom, então falou, olha, o Tom já estava um pouco mais flexível para as coisas, por conta da experiência com a meditação e com os códigos de programa. Então ele falou, olha, eu não sei o que esse cara é, eu nunca tive uma experiência dessa, pelo menos não que ele lembrasse. Eu não sei se esse cara é louco ou está querendo vender livro, ficar rico vendendo livro, enganando as pessoas. Eu não faço ideia, mas se ele tiver fundamentos no que ele está dizendo, existe toda uma área da realidade que nós, como cientistas, ignoramos. Ok? Aí o que ele fez? O chefe dele um dia juntou vários funcionários, combinou com o Robert Monroe, foram lá, combinaram com o Robert Monroe para fazer uma visita na fazenda dele, né? E descobriram, eles descobriram que o Robert Monroe não era nem um Zé Catrepa querendo ficar rico com livro. Ele já era rico, ele trabalhava na indústria do rádio e da televisão nascente na época, e a indústria do som também, ele mexia com equipamento sonoro, era um técnico, era quase um engenheiro de som, vamos dizer assim, e era um alto executivo de uma das empresas grandes de comunicação da época, e ele tinha essa quase fazenda, essa casa de fazenda lá, e eles chegaram lá, quando ele olhou aquilo, ele falou, bom, ele não está precisando de ganhar dinheiro com o livro, né? Então, essa opção não é. Não é. E aí, quando conversaram com ele, ele respondeu honestamente a todas as perguntas, explicou que aquilo tudo estava acontecendo naturalmente com ele. Ele tinha ido para todos os médicos e exames, isso o Robert Monroe, né? Explicando que ele foi para fazer tudo, porque ele achou que estava louco, doente e tudo. E depois, na última opção, alguém falou para ele, quando ele não tinha nada, falou, olha, você não tem nada, você está bem, não está acontecendo nada com o seu físico. Aí um dos médicos falou para ele, olha, vai investigar na Índia que os caras têm lá um processo de saída do corpo, viagem astral, sei lá o quê. Pela sua descrição, parece ter algo a ver com aquilo. Talvez eles consigam explicar algo para você. E então, ele acabou que ele, depois de experimentar muito, escreveu o livro, tudo, aí ele teve porque ele pensava que era só ele. Mas quando ele escreveu o livro e mandou para todo mundo, ele recebeu milhares de cartas escritas de pessoas que agradeciam por ele ter compartilhado a experiência deles, para saberem que também não eram nem doentes, nem loucos, e nem possuídos, e nem nada do tipo. Então, as pessoas, ele constatou que aquilo era uma realidade, só que ele não sabia explicar. E, assim, claro que ele era motivo eventual de chacota de alguém que era ignorante e não compreendia o que ele estava falando. E ele tinha aquela necessidade, ele queria montar um laboratório. Por isso que ele chamou os cientistas lá e aceitou a visita, que ele montou um galpão e ele queria montar um laboratório para estudar a consciência, os efeitos, as propriedades dela. E então ele precisava de cientistas, né? Pessoas que soubessem trabalhar com ciência, montar experimentos e validar e verificar se aquela coisa que ele experimentava era real mesmo. Então ele queria mostrar para o mundo, ou descobrir que não era, e descobrir o que era, mas ele estava obviamente tendo experiências reais, né? Era inegável, mas ele queria um suporte para montar essa estrutura. E eles montaram o que chamava-se os laboratórios Monroe lá atrás. E o Tom, então, o resto, bom tempo da vida dele, ele trabalhou uma época lá, ajudando ainda, até quando eles chegaram no finalmente, mostraram e evidenciaram, e fizeram experiências, desenvolveram binaurais
para facilitar esses estados profundos e tudo mais. E ele acabou continuando, o pessoal, ele acabou até um momento saindo, mas ele continuou a pesquisa dele porque ele queria explicar. O objetivo dele como cientista era explicar a consciência, né? E ele acabou explicando a consciência, mas acabou descobrindo que, na verdade, quando explicou a consciência, explicou todo o resto, inclusive a física quântica, todas as falhas da física quântica, todas as falhas da relatividade, todos aqueles conflitos que existem entre umas e outras, e porque elas são parciais, são todas parciais, nenhuma explica 100% de tudo. A física quântica explica o mundo micro, a física do Einstein, relatividade, explica o mundo macro, até a física do Newton, ela é boa para o nosso mundo real aqui, para a velocidade dos veículos, para os satélites, para os planetas, ela dá conta de muita coisa. Então, cada uma explica um pedaço, mas nenhuma delas explica tudo. E nenhuma delas explica a consciência. E nunca vai explicar, porque você não vai explicar com a consciência, que é a fonte de tudo, ela não pode ser explicada pelas coisas que ela cria. Ela é ela mesma, ela pode ser experimentada. Ela não pode ser, ela pode ser descrita, como nós estamos fazendo aqui. Própria, mas eu não... Por óbvio, né, algo que é o fundamento não pode ser explicado pelo seu derivado. Não alcança. Né? Pois é. Então, assim que o Tom se envolveu com isso, ok? E aí, 35 anos depois, depois de fazer milhares de experiências, milhares de visitas, né? Inclusive em outros planetas, em outros universos, quer dizer, ele experimentou de tudo, ele fez tudo, e fez dezenas de vezes, porque ele fala, se eu fiz uma experimentação e aconteceu uma coisa, eu não posso tirar conclusão nenhuma disso. Eu tenho que fazer 10, 20, 30 vezes, né? Até eu concluir se aquilo tem fundamento, se tem um processo por trás daquilo que garante aquele resultado. Né? Então, ele é muito meticuloso com isso, mas é uma física desenvolvida através da consciência. Então, ele pega a consciência dele e vai para onde ele quer ver, fazer experimento, vai... Né? Ele não é uma coisa que você possa fotografar ele lá. Ele pode descrever. Aliás, uma das formas, porque ele também não acreditava, ele não acredita em nada, então ele estava tendo muitas experiências lá, e tinha ele um parceiro dele, um engenheiro elétrico, que estava desde o início com ele, aliás, eles iam de moto juntos para o laboratório, depois do expediente. Eles trabalhavam na indústria de dia e no laboratório à noite. Então eles iam todo dia, fim de semana, para lá. Os dois aceitaram fazer esse trabalho gratuitamente para ganhar o conhecimento e para obter do Robert Monroe instruções de como fazer aquela saída do corpo, né? E eles acabaram conseguindo fazer isso, e eles criaram no laboratório lá 3 cabines isoladas eletricamente, magneticamente, silêncio, aquelas cabines de isolamento, inclusive com tipo banheira com água quente, que você fica lá para você não ter nenhum input externo, né? É aquela privação de sentidos, né? Então, ele tinha lá dentro um microfone, que era para se comunicar, para falarem com ele, na central de controle, Bob ficava lá, e ele tinha um alto-falante e um microfone. Né? O microfone e o alto-falante ficavam perto da cabeça, pendurados no teto, ele não tinha que tocar em nada, e eles foram treinando para não perder a consciência enquanto estavam fazendo qualquer coisa no mundo não físico. Então eles saíam em viagem astral, mas enquanto ele estava experimentando as coisas, ele conseguia falar através do corpo dele o que ele estava experimentando. Então ele conseguia descrever o que estava vendo, o que estava acontecendo, o que estava fazendo. E eles foram treinando muito isso, e um belo dia ficaram cada um numa cabine, sem saber o que ia rolar, e o Robert Monroe se comunicou com eles pelo rádio e sugeriu que eles se encontrassem, saíssem do corpo, fossem para o alto, para cima do laboratório, se encontrassem lá, e fossem fazer qualquer coisa juntos, e fossem experimentar coisas, e fossem relatando tudo isso. Depois de quase 2 horas de experiência, relatando, eles estavam tendo a experiência juntos no astral, mas podiam estar sonhando, né? Podiam estar imaginando, podiam estar alucinando. E aí, quando eles terminaram e o Robert Monroe chamou, eles saíram da cabine e foram correndo para a sala de controle. O único que ouviu as 2 partes foi o Robert Monroe, porque ele estava no controle, gravando o canal de um numa fita e o canal de outro na outra fita. E aí ele rebobinou as fitas. Quando eles entraram lá e perguntaram, e aí, como é que foi? Né?
queriam saber, porque eles não sabiam a história do outro, eles só sabiam a própria história. E aí e foi tudo feito sem combinação, então eles não sabiam o que iam fazer e foram fazer. E aí o Robert Monroe ligou os dois ao mesmo tempo, em vez de responder, e botou para tocar. E eles viram que eles estavam conversando. O que eles diziam se referia a que eles estavam conversando, estavam experimentando o tempo todo. E aí acabou com qualquer dúvida que o próprio Tom e o próprio Dennis, que era o engenheiro, poderiam ter sobre se aquilo era real ou não. Aí acabou, porque enterrou. Além de ele ter tido milhares de experiências antes daquilo, aquela foi fundamental. Ele teve como checar, né, aqui do lado de fora, de uma forma isolada, controlada, independente, que a experiência tinha sido comum para os dois. Então, os dois estavam em qualquer coisa que não era um sonho, né, tipo... Podia até ser como um sonho, mas eles estavam despertos, acordados, interagindo, conversando, viram as mesmas coisas, trataram dos mesmos temas durante 2 horas ininterruptas, sem errar. Né? Não é uma coisa que estatisticamente, são 2 horas de conversa, de viagem juntos, de testemunho da mesma coisa. Então aí matou, né? Agora, isso resolve para você e para mim? Não, não. Quer dizer, se você não teve nenhum tipo de experiência, você pode até dar um crédito para ele e dizer, não, o cara fez um bom trabalho, aparentemente, tudo bem. Mas agora, ele te explica como é que faz as coisas, agora você tem que ir lá tentar também. Tem que ir lá tentar. Mas uma coisa que é importante eu falar aqui, nesse momento, eu acho que a gente já está quase no final, não vi a hora que a gente recomeçou aqui, mas... Para nós aqui do NUSP, para todo mundo que trabalha com práticas integrativas, qual a importância dessa live? Qual a importância de ouvir tudo isso? Existe a consciência e ela é fundamental. É a partir dela que todo o resto existe. Então, adoecimentos, conflitos relacionais, temos que trabalhar a consciência. E aí a gente desdobra consciência, consciente, inconsciente, enfim, o que eu chamo de filtro neurobiológico, que é o nosso avatar, que a gente interage a partir desse, né, que você e o Tom falam de avatar, eu chamo de filtro neurobiológico. Né? Então, é super importante para todo mundo que trabalha com isso. E a gente está vendo aqui o relato, eu ainda não tive a oportunidade, eu ainda não priorizei a leitura da trilogia do Tom, mas de tudo que eu já ouvi, né, de você, Jorge, dos vídeos que eu assisto, do YouTube, que tem muita coisa no YouTube, muitas lives suas também, tanto com a Eliane Xavier, com o Henrique, que é outra pessoa incrível também. Então, a gente já tem um pouco, né, dessas informações, como hoje você trouxe aqui para a gente. E tudo isso nos dá base, nos fortalece. Deixa eu te falar uma coisa. Está querendo cair aqui, me cortar, eu não programei, mas está dizendo 17 segundos restantes. Então, assim, se cair, a gente pode chamar de novo para dar uma finalização? Tudo bem, podemos. Tudo bem? Não tem problema. Agora a gente já recomeçou, pode seguir, não precisa nem finalizar mais. Tá bom. Eu queria comentar algo muito importante sobre o que você falou, né? Você trabalha com práticas integrativas, com medicina holística de algum tipo, sempre. Não é só você, a minha esposa, muitas pessoas trabalham com essas coisas, e às vezes tem dificuldade, né, em que as pessoas compreendam como é que essas coisas funcionam. E você estava comentando a respeito de não ter lido ainda, não ter tido oportunidade de colocar o livro na ordem, mas assim, você está acompanhando uma série de vídeos, uma série de materiais que a gente compartilha, e agora eu acho assim que isso seria algo fundamental para todo mundo que tenta trabalhar com essas coisas, ter um suporte racional, porque você consegue, quando tem você pode até para você não precisar, né, final do frigir dos ovos, mas você volta e meia vai esbarrar com clientes que são questionadores, que são racionais, e que gostariam de ter uma explicação de por que o seu método funciona,
ok? E o Tom Campbell, ele mostra por que todos esses métodos funcionam, por que a acupuntura funciona, por que o Qigong funciona, por que o Reiki funciona, por que o passe com as mãos funciona, né? Seja lá o que for que a pessoa esteja usando, ok? Somos todos diferentes, para começar, né? Nós somos na base iguais, somos consciência, mas uma consciência vazia é igual a outra. Agora, nós temos um curso de experiência ao longo do caminho que não existem dois iguais, nem uma vida única, e nem se você imaginar que você já teve várias outras. É impossível. Então, nós temos uma necessidade diferente, uma experiência diferente, uma necessidade de aprendizado diferente. Somos diferentes enquanto estamos crescendo. E quanto mais crescemos, mais parecidos ficamos, que vamos evoluindo e expandindo, ok? Mas essa questão Então, cada um, o que eu quis dizer com tudo isso aí? Que tem muitos métodos por aí. E claro que tem muitas pessoas mal intencionadas, eventualmente, espero que não sejam muitas, mas sempre tem charlatão, sempre tem, né, pessoa que diz que vê o futuro, sabe? Tem de tudo aí no mercado. Então, assim, agora, quando o profissional é sério, ele pode sim e vai estar fazendo uma prática que vai ajudar as pessoas. Porque isto é possível, é isso que o Tom mostra. A realidade é feita de consciência. Mário, o Avatar é uma geração da própria consciência, é uma manifestação da consciência para interagir neste mundo, ok? E este mundo é derivado do mais sutil. Então, tudo que se manifesta aqui, se manifesta primeiro lá, no tal que alguém chamava de mundo das ideias, né, era o Platão, né, ele não estava errado. Não tava, os caras não eram burros, né, não estavam malucos, nem nada. Ele podia não ter captado 100% da coisa, mas tem fundamento no que ele está dizendo. Então, a consciência é fundamental e tudo mais é derivado. Então, tudo que está criado aqui, inclusive o Avatar, né? Cada um chama como quiser, o corpo, o vasilhame, o filtro neurobiológico. Cada um chama como quer, não tem problema. Agora, isso que este veículo que você usa para se manifestar, interagir aqui, ele é totalmente criado e influenciado pela mente, né, pelos pensamentos, pela consciência. Né? E tudo aquilo que você está vivenciando aqui, não está resolvendo bem, e está ficando lá mal mastigado de alguma forma, por algum motivo, inclusive traumas ou o que for, todas essas coisas estão, as suas preocupações excessivas, você é obsessivo com medo de doença, tá? Minha esposa morreu de medo, tá? Literalmente isso. Ela tinha muito medo, porque diziam que ela era muito parecida com uma tia, que morreu de um câncer, né, grave, de uma hora para outra. E a vida inteira ela fazia exame, vivia sempre olhando, né? Então, não estava errada em se cuidar. Mas aquilo, no final das contas, era uma fixação, e isso eu não entendia na época, eu entendo hoje, né? E aquilo acabou gerando, ela acabou sendo aquilo que ela mais temia. Então, o temor funciona que nem o medo, é o pior inimigo do ser humano como consciência, não como personagem, inclusive, né? O medo da consciência que você é identificada como personagem é que traz todas as porcarias na sua vida, inclusive as doenças. Que no final não são nem porcarias, porque no final das contas você tem aquelas crenças, você tem aqueles traumas, você está criando aquelas coisas para você mesmo, e aquilo pode ser uma ferramenta, se bem usada, para você sair do buraco em que você se meteu. Mas é você mesmo que está criando. Então você está criando aquelas coisas não propositalmente, mas inclusive por determinadas fixações com determinados medos. Aquilo funciona que nem um magneto e puxa aquilo que você mais tem medo. Né? Eu gosto você muito está focado e criando aquilo. E só para encerrar, se não me deixar eu não acabo mais, esses métodos de trabalho todos que existem com o não físico, que não físico é tudo que não está aqui, tudo que não parece matéria, né? Inclusive a nossa consciência, o nosso espírito, a nossa alma, a nossa centelha, o que nos movimenta é não físico, porque não está aqui. Aqui tem uma representação, como num videogame, um personagemzinho que você está pilotando com uma consciência que só que está de forma imersiva, que nem o filme Matrix, né? Você está lá dentro vivenciando aquela realidade. E você está criando todos os desafios que você precisa experimentar, inclusive as doenças, né? Agora, você não é obrigado a experimentar. O problema é que, pela forma, talvez
a não evolução suficiente, a não expansão suficiente, a não compreensão e a não prática, principalmente porque compreender é o primeiro passo e praticar é o segundo, né? Se você compreendeu intelectualmente, mas não foi lá e botou aquilo para uso, você continua fazendo as mesmas coisas, só agora que você sabe, quando acontecer intelectualmente, você sabe que a responsabilidade foi sua, né? E não se trata de culpa, né? Esqueça esse negócio de culpa que não serve para nada. Esse negócio de karma, de pagar coisa, no sentido de pagar... Não, existe causa e efeito. Então a gente está fazendo as coisas para nós mesmos, semeando, né, até com sensações, sentimentos, né, com focos, com pensamentos repetitivos. Bom, a gente está minando o campo e as bombas estão explodindo, mas as coisas positivas, negativas, que a gente classifica dessa forma, são criação nossa para o nosso próprio aprendizado. Agora, se a gente desperta e às vezes você precisa de se curar para não morrer, como foi o caso, né? Para poder despertar o resto. Ou então vai ficar para a próxima, né? Mas assim, a gente está tentando se curar, a gente pode, né? Que nem um remédio. Remédios ajudam, né? Eventualmente, em certas situações, você acaba não tendo outra que não recorrer a um remédio. Mas se você não resolver a causa, a raiz do problema, o remédio nunca vai resolver completamente. Mesma aplicação, você busca ajuda, você percebe que tem um problema, busca ajuda, a pessoa te ajuda a melhorar, e você não aproveita a melhora para buscar a causa raiz, você vai arrumar aquele mesmo problema de novo, mais adiante, ou um outro. Exato. Mas o que ele está dando com toda essa base ele está explicando por que o teu método, seja ele qual for, que você está aplicando a sua vontade, a sua intenção, para ajudar alguém com aquilo, por que aquilo funciona? Entendeu? E isso, mesmo que você não precise dessa explicação racional, tenha certeza que muitas pessoas que te consultarem vão precisar. Sim, exato. Isso vai ser útil para essas pessoas. E veja, a física quântica sozinha, ela não explica nada. A física quântica vai dar algumas pistas, né? Ela diz, o mundo não é material, o mundo é de informação. E aí, o que eu faço com isso? Né? Aí eu sei que com a informação eu posso influenciar com mais facilidade. Mas é a física quântica formal do laboratório, do cientista, que é pago lá para fazer o basiquinho dele e ficar quieto, com a boca fechada, né? Tem uma frase famosa de um cientista famoso, eu não vou lembrar o nome dele agora, que é assim, quando os caras começaram a trabalhar com a física quântica, a equipe dele lá, e começou a questionar, poxa, mas a realidade então não é material? Então o que será? E por que o observador influencia? Será que tem alguma coisa a ver com o que acontece? Ele falou assim, cala a boca e calcula. Você tem uma ideia da brutalidade da coisa. Cala a boca e calcula. Não quero que ninguém discuta o esoterismo da física quântica aqui. Eu quero que vocês façam a sua parte. Os cálculos são bons, eles dão bons resultados, a gente consegue produzir coisas boas, e é isso que eu quero, produto. Eu não quero conversa. Isso é o que o mercado, né, tecnológico e tudo quer. A gente aqui quer outra coisa. E essa outra coisa que a gente quer aqui... E todo esse conteúdo que você trouxe hoje para a gente, Mário, já fica um convite para uma próxima, mesmo tendo essa, né, a gente tem muito que conversar aqui, porque como você trouxe, a teoria do Tom Campbell, a teoria de tudo do Tom Campbell, ele embasa todas as práticas integrativas. Isso é fundamental para a gente aqui no NUSP. Né? Então, inclusive eu já quero falar que fala pra gente, Mário, onde que está disponível a trilogia. Tem a trilogia e tem o Parque do Tom, né? É a trilogia e o Parque do Tom. A trilogia, ela tem, inclusive, alguma coisa de prática, obviamente, né? Porque ele está querendo que você vá fazer alguma coisa, experimente por si mesmo. Ele já fala desde o primeiro capítulo, eu me apaixonei por causa disso. Ele já fala, não é para você acreditar em nada que eu estou dizendo aqui. Você já acredita num monte de coisas que não te fez nenhum benefício, e agora você vai empilhar mais um monte de crença em cima. Ok? Então, a trilogia, se alguém tiver dúvida para buscar, pode entrar no nosso site www.mybigtotudojunto.com.br e lá tem as indicações. Agora, se quiser entrar direto, antigamente eu estava eu mesmo produzindo os livros, contratando, empacotando, pondo no correio, entregando, mas eu consegui descobrir um método agora mais moderno que tem, mais recente, onde os caras têm chama Clube de Autores, tem várias, né? Essa é uma das, não são tantas, mas tem uns 4 ou 5 métodos aí. Essa foi que eu achei mais prática, chama Clube de Autores. Então,
todo mundo que quer publicar um livro, entra lá, entra com o seu material. Eu mesmo subi os livros lá que eu já tinha prontos, as capas, tudo mais, e eles são como se fosse uma editora online. Você entra lá, compra os livros, ele imprime, embala e entrega para você. Então chama Clube de Autores. Se você entrar no Clube de Autores, ou nos vários links que eu publico nos stories aqui, né, ou no link através lá do nosso site, que eu, em vez de ter os livros lá, agora eu tenho o link, né? Você entra lá e encontra os 4 livros do Tom. O livro 1, Despertar, livro 2, Descoberta, livro 3, Funcionamentos Internos, e o Parque do Tom. No Parque do Tom, ele fez um livro só de prática, para a consciência. Então, assim, é um livro que equivale ao que seria uma meditação, a uma saída do corpo, e está tudo lá, porque tudo isso também é uma coisa que cabe descrição, se alguém um dia se interessar, se você quiser. A meditação tem mais a ver com a natureza do que você é como consciência, e, na verdade, do que um negócio, uma prática, tá? Ela pode começar com uma prática, não tem outro jeito. Eu sou muito fora da caixa, assim, eu sou muito dentro da caixa e eu não vou entender qualquer outra coisa. Então, peraí, senta aqui, fala um mantra na sua cabeça, ou ouve uma música, né, que ajude a distrair a sua mente e esvazia a cabeça. E você começa fazendo isso, pode levar dias, semanas, meses ou anos, ou vidas, né? E aí você vai se aproximando. O que isso vai fazer? Quando você vai descobrindo o que é a sua mente e silenciando, é o caminho padrão sugerido para todo mundo, mas nem todo mundo se adapta com isso. Nem todo mundo que tenta sai do corpo, ok? Pelos métodos tradicionais disponíveis. Cada um tem o seu método, né? Cada um tem uma receita que é boa para alguns e não é boa para outros. E às vezes a gente tenta várias e nada resolve. Então saiu com essa... Além da meditação e dessas eventuais instruções que existem no mercado para sair do corpo, ele criou esse Parque do Tom, que é como uma realidade virtual, no não físico, como se fosse um parque de diversão. É um lugar feito, produzido, sem nenhum tipo de risco, sem nada, onde você usa a imaginação virtual, você usa com a imaginação, pela descrição que ele dá da coisa, e você experimenta todo tipo de experiência que tem lá para você experimentar, mas você sai e a ferramenta é a imaginação que te leva lá. Não dá para descrever tudo aqui, mas você usando a imaginação desta forma que ele descreve, e com esse local não físico criado, que você consegue ir lá e visitar, você não tem que fazer um processo de saída do corpo, passar pelo estado vibracional, né, ficar chacoalhando, morrer de medo, virar para o lado, tem que virar 90 graus para o lado direito, aí você tem que encontrar um buraco, enfiar a mão, né? Então, assim, veja, eu não estou tirando sarro de ninguém, o que eu estou querendo dizer é que tem muitas pessoas que descobriram o seu próprio jeito experimentando e tentam explicar para os outros. Mas cada um é um ser. E alguns vão ter sorte com o método do sujeito e outros não. Porque é a mesma coisa. Por que todo mundo não está usando o reiki? Por que todo mundo não está usando a acupuntura? Exatamente. Não. Cada um está usando aquilo com que se sente mais afinado, com que diz mais para si. E cada método desse, se for feito com seriedade, com intenção de cura, ele vai funcionar usando aquela metáfora do processo que ele tenha, entendeu? De forma muito simples, explicada, é isso. Quem está fazendo a cura é a sua consciência, não é nem o avatar, ok? É o ser que você é. A sua intenção, partindo do ser que você é, de preferência, né, num estado mais profundo, que você já atinge com facilidade ou não, mas quando você foca a sua intenção, você consegue produzir efeitos numa realidade que não é material, é diferente. Você não vai movimentar tijolos com a sua força de vontade. O tijolo não existe, a colher não existe, a árvore não existe e não faz barulho. Então você está... Isso é a importância. A física quântica é um salto gigantesco. O principal coisa que ela mostra é que a realidade não é material. Porque aí acabaram os seus problemas. A realidade é informação. Informação, eu lido com ela aqui o dia inteiro. É só porque eu lido, inclusive, quando durmo. Deixa eu aproveitar, e agora que você falou que tudo é informação, ok? Então, tudo é informação. Existe como é que a teoria de tudo do Tom conversa com a teoria do John Wheeler, It from Bit, né? É similar, é parecido? Veja, é que assim,
o John Archibald Wheeler é um cara fantástico, porque ele, naquela época dele, sem ter acesso a outras coisas, como hoje existem, como a informação, ele tinha acesso a uma informação, não é informação, é os sistemas de informação, de informática, né? Computador na época dele era uma besta gigante, né? Era um prédio de não sei quantos andares. Então, esses caras têm um benefício de que, na época do Einstein, acho que ele nem chegou a ver computadores, mas o John Wheeler viu, só que não eram essas coisas poderosas e simples que são hoje. Eram outros monstros. Mas ele já vislumbrou que, casando com a física quântica e com o fato das partículas serem informação, né, ele criou essa pequena frase, it from bit, quer dizer que tudo vem da informação. Bit, tudo vem da informação, ok? Informação mais básica é 0 e 1. Tá? A coisa vem do byte, que é a informação. É positivo ou negativo. Mas é 0 e 1. Você pode criar métodos mais complexos, mas não precisa. Com zeros e uns, nós estamos conversando, você da sua cidade, eu da minha, e todo mundo de onde está assistindo está fazendo isso, porque tudo é trabalhado com informação. Então, ele chegou a isso, né? Mas ele não soube explicar por quê. É a mesma coisa, porque ele também não conseguiu explicar por quê. Então é fantástico que ele tenha percebido e falado, porque a maioria, quando, né, cala a boca e calcula, né? Você já viu como é que o negócio é bruto. Ele teve a coragem e falou, pronto, falei, e foi embora. Okay? Mas ele não chegou a desenvolver uma teoria de suporte para isso. Ele observou que as partículas eram informação. Então, o raciocínio é simples, né? Depois que ele viu que a partícula é informação, então toda partícula é constituída de informações, que é 0 e 1, combinações e misturas de significados, e aí todo o resto é feito de partícula, então todo o resto é feito de 0 e 1, todo o resto é feito de bit. Então, it from bit. Então, é uma proposta, tá? Então, ele é um Tom Campbell avançado daquela época, só que ele não chegou a fechar o tema para dar a descrição de como aquilo podia ser. Né? Uhum. Eu ia dizer isso. Então a gente pode dizer que o Tom, na verdade, fala a mesma coisa em um outro momento, com muito mais propriedade, com mais profundidade, de que ele foi lá e testou, botou em prática cientificamente, fez o método científico da repetibilidade, né, da reprodução, tal. Mas o cara estava certo, não estava errado. É que ele não conseguiu ir muito além de perceber isso. Olha, se tudo é feito de partícula é informação, então tudo é feito de informação, ponto. Então, esse é um ponto dele lá atrás, é um marco. Né? E isso incomoda, por isso que os caras ficam, né? Fica todo mundo incomodado, porque não foram muitos que falaram isso. Mas se você for procurar, até o Schrödinger também falou que a consciência era a coisa mais fundamental que existia. Tem uma frase famosa dele sobre isso. Se você pegar o Max Planck, né, e o próprio Einstein, ele sabia que a consciência tinha alguma coisa a ver, ele só não sabia o que era, ele afirmou isso, ok? Porque assim, os caras não tinham a tecnologia disponível para visualizar isso dessa forma. Hoje, nós estamos olhando para a tecnologia. A minha imagem aqui tem uma câmera, ela capta a luz aqui, do que ela me vê, né? Gera um código com base no sistema de codificação, ela gera uma sequência de zeros e uns e manda para a antena do celular, que manda para outra, que chega no seu aparelho, que tem o mesmo código lá, porque comunicação e informação precisa ser pré-combinada, né? Então os aparelhos, todo mundo pré-combina como é que os aparelhos vão conversar, porque senão você tinha que, para eu falar com você, eu tinha que ter o mesmo aparelho que você, porque se eu tivesse outro, eu não conseguia. Não. Tentaram, combinaram. Né? Não é porque 0 e 1 é fácil de entender, é porque sentaram e combinaram. Olha, 0 e 1 quer dizer uma coisa, 1 e 0 quer dizer outra, 1, 1, 0, 0, 0, 1, né? Combinaram tudo. Aí puseram o código lá dentro e a máquina pega, transforma a imagem, o som, em zeros e uns, você recebe zeros e uns, transforma aí na sua tela, e você consegue me ver, me ouvir, falar para mim, e eu consigo te ver e te ouvir. Isso é a mesma coisa que a gente faz. A consciência faz a mesma coisa. Ela pega os zeros e uns dela, ela pré-combina tudo isso e define, olha, isso quer dizer isto, aquilo quer dizer aquilo, e aí ela manda um sinal de TV
da realidade tridimensional para a minha consciência, né, que muitos acham que é o cérebro, mas não é o cérebro. Se o cérebro é material, está no corpo, o corpo é material, está na realidade, está tudo misturado junto aqui, isso aqui é informação, ok? Então não é a fonte da minha percepção, a percepção que eu sou e que faz escolhas, é a minha consciência. A minha consciência recebe um sinal, né, que nem um sinal de TV, e ela adequa ao local que eu estou e à direção que eu estou olhando. Se eu estou olhando para cá, eu estou vendo isso. Se eu estiver olhando para lá, eu estou vendo outra coisa. Então, eu filtro do sinal geral, e você filtra também do sinal geral, e filtra o teu ponto de vista, daquilo que você está vendo, daquilo que você está experimentando. Isso que você está falando, quando você está explicando isso do ponto de vista da tecnologia, né? Então, a máquina, ela decodifica essa informação para a gente poder ter isso aqui que a gente está tendo. Da mesma forma, ou de forma similar, ou de forma paralela, ou de forma... É assim que a gente decodifica as informações, que o corpo decodifica. Então, as emoções são decodificações, nossa neuroquímica são decodificações de informações. Então, quando a gente fala para encontrar a raiz emocional, na verdade a raiz informacional do adoecimento, do conflito, é isso. Porque o que está na realidade, demonstrado na realidade, manifestado na realidade, são decodificações de informações, que passam por esse filtro neurobiológico, como eu chamo, ou por esse avatar, como você chama, e se transforma, né, e se decodifica nessa realidade. Então, é por isso que quando a gente fala, que eu falo, os terapeutas, né, que falam em raiz emocional, é isso, é a informação, a gente vai atrás, vai entender a informação que nosso corpo codificou numa doença, num adoecimento, num movimento diferente. Eu brinco com o Henrique, que ele está com de todos os métodos, eu não estou dizendo que é o melhor, porque não existe. O melhor é aquele que você aplica melhor e dá melhor resultado para você, ok? Agora, o método dele, ele fala que está trabalhando com o quê? Com informação. Chama HQI, chama homeostase quântica informacional. Isso é só um nome. Muita gente, Mário, trabalha com muitos métodos, na verdade. Porque a HQI, ela não é... Ela é um método, ela é uma ferramenta, assim como o Reiki. Na verdade, é tudo a mesma coisa. É tudo consciência. A sua consciência está criando o seu personagem aqui, está percebendo ele de uma determinada forma, e a sua consciência está sofrendo determinadas coisas, determinadas identificações com determinados problemas, criando determinada situação de saúde, por trauma ou por qualquer outra coisa, e manifestando isso no corpo, te dando um alerta através do corpo, para você procurar a solução disso. Pelo amor de Deus, senão esse personagem vai pro saco. Exato. É isso. Então, assim, tudo isso... E aí a gente volta para aquela informação que você nos trouxe. E aí agora eu vou mudar a ordem aqui das minhas leituras, porque... Fiquei muito intrigada e querendo ler o Tom para entender, pelas palavras dele, o que você disse, que ele explica todas as terapias. Né? Porque, e aí sim. Ele não vai, evidentemente... Se ele fala da consciência, exatamente, é tudo que a gente já concebe aqui, né? Ele não vai em uma explica, mas ele dá vários exemplos, né? Sim. E sim. Ele explica como a realidade funciona. A realidade é consciência. Na verdade, me parece muito óbvio, porque se a consciência é fundamental, e se tudo é a informação, e a gente vai sempre buscar a informação que é a consciência, que está na consciência, então isso é a base de todas as terapias. E mais uma vez... É muito legal falar com alguém que entende, porque às vezes você explica isso para as pessoas, elas ficam meio horrorizadas, em vez de ver que aquilo é a solução do... Quer ver uma pessoa horrorizada, mas diz assim, você que está criando isso. Como que eu estou criando isso? E eu assim, nunca pense em termos de culpa. Culpa é perda de tempo, é energia jogada fora. Seja lá o que for que você tenha feito, o que sobrou foram consequências. Você tem que lidar o melhor que puder com elas e tratar de melhorar o seu estado interior de consciência mental, resolver os temas
né? Desculpar quem tem que desculpar, pedir desculpa para quem acha que tem que pedir, se livrar dessa carga e seguir em frente. Extrai o aprendizado, seja lá o que aconteceu. A minha esposa morreu de um câncer fatal em 6 meses. Ai, coitado de mim. Olha, ficou com 2 filhos. Ai, coitado dos filhos dele. Nada. Eu não aprendi estas coisas de uma outra forma qualquer que a vida provavelmente tentou me ensinar mais de uma vez, e no final acabou sendo precisado um chacoalho gigante, e eu tenho que agradecer a ele, porque eu não tinha como interromper, não tinha como mudar, quer dizer, eu não tinha conhecimento para isso, eu era muito ignorante a respeito do assunto, poderia talvez até ter encontrado alguma coisa, mas também não me resolveria, porque eu precisava do sofrimento para chegar na solução, ok? Que era o único motivo de haver sofrido é porque eu não percebi antes de formas mais leves. E aí veio de uma forma que aquilo gritou na minha cara e eu tive que aprender daquele jeito. E ainda bem que aprendi, porque poderia não ter aprendido e outras coisas piores poderiam ter que precisar acontecer para eu chegar lá. Agora, foi tudo o que acontece nessa realidade, quando você chega à conclusão de que uma situação dessa aconteceu porque você precisa de aprender alguma coisa, porque você percebe que precisa, e porque você recebeu um alerta de alguém que te disse, olha, isso é porque você precisa, né? A fonte, de alguma forma, se comunicou comigo, através de que seja qual for o intermediário, e me botou um pensamento na cabeça que era a solução dos meus problemas. Olha, você está aqui para aprender, você precisa aprender algo com isso. Pelo amor, só faltou dizer assim, pelo amor de Deus, aprende. Exato. E aí, esse pelo amor de Deus é a vida te chacoalhando com uma doença, com uma perda, como... Né? Olha, a Juliana está falando aqui, quando o pai dela faleceu também, foi quando ela se aprofundou, foi o chacoalho da vida dela, né? Nossa, que não temos que ficar felizes porque perdemos um ente querido, mas temos que agradecer porque compreendemos e aprendemos algo e não desperdiçamos a oportunidade. Exato, exatamente. Quantas coisas mais teriam que acontecer para a gente despertar, né? Pois é. É incrível isso. Nossa, já vamos deixar agendado já outra live. Se as pessoas fizeram perguntas, ou se você tiver questões e quiser listar para a gente ir atrás de questões, porque tem a questão do genérico da coisa, como funciona, e tem, eventualmente, pontualmente, né? Eu vou olhar. Chegou a cobrir a coisa. Uma das formas que o Tom fala... O primeiro round dessa live não deu tempo nem de eu olhar aqui. Eu li, acho que uma pergunta, que foi aquela da menina que perguntou se a gente era observador. É uma pena, porque antigamente, quando a gente salvava a live, ficava salvado o rol de observações e perguntas que as pessoas faziam. Depois eles eliminaram isso. Esse vídeo... Bom, a gente pode... vocês que estão aqui, e todo mundo que vai assistir depois, deixem suas perguntas nos comentários, que a gente vai fazer questão de responder você, tá? Tanto o Mário quanto eu, que mais o Mário do que eu, que ele que é um grande conhecedor da obra do Tom, né, e já expandiu a obra do Tom com as suas próprias experiências, que isso é inevitável, né? Então, obrigada pela participação de todo mundo, pela presença, pela audiência, né? Não tinha como ser diferente, uma live incrível dessa. Mário, muito, muito, muito obrigada pela sua generosidade de estar aqui. A gente vai marcar de novo para continuar esse papo delicioso, né? E aí, quem sabe a gente vê as perguntas e marca uma próxima para responder e já, né, fazer a live em cima das perguntas e respostas. Tá bom. Dependendo se tiver as questões a ser pontuadas, a gente pode começar com um briefing de como aquela coisa funciona no geral, e aí facilitar a resposta das perguntas. É assim, ele não é um sabe-tudo, e eu também não sou um sabe-tudo. Veja, eu não tive que decorar nenhum livro de uma Bíblia para saber a resposta de tudo. Assim, eu tive que entender como é que a realidade funciona, constatar para mim uma série de coisas dessas, e aí, com a forma como a realidade funciona, eu consigo responder a quase qualquer pergunta que quase qualquer pessoa fizer. Porque você sabe, é como assim, se alguém me perguntar, se eu soltar uma pedra no alto de um prédio que tem 100 metros de altura, eu sei dizer com que velocidade essa pedra bate no chão, ok? Por quê? Regras do jogo. Física são as regras do jogo do cenário, né? Tem as regras do jogo da interação humana, né? As regras do jogo interna ao seu personagem, ao funcionamento do seu avatar, da interação,
e tem as regras do jogo do ambiente. Então, assim, algumas regras do jogo do ambiente, a física estuda de uma forma tão clara que eu consigo dar respostas precisas. Mas por quê? Eu não sei. Se você me pergunta agora, eu não sei. Mas se eu tentar, eu vou calcular. G é 9,8 metros por segundo ao quadrado, 100 metros de queda. E se eu ignorar a resistência do ar, né, porque eu posso também considerar a resistência do ar, mas eu consigo calcular a que velocidade a pedra bate no chão. Então, eu não tenho que saber nada de cor, eu só tenho que entender o processo. Então, uma vez que eu entendo, veja como as ideias do Tom são libertadoras. Uma vez que você entenda, experimente, valide como é que as coisas funcionam, você expõe qualquer coisa. Existe telepatia? Existe. Existe viagem fora do corpo? Existe. Alguém pode ver o futuro? Pode. Mas então está tudo predestinado? Não. É porque está tudo calculado, pré-calculado, as alternativas é que nem aqueles filmes de múltiplos fins, elas estão preparadas para você poder ver o filme com continuidade. Mas cada escolha que você faz pode mudar o resultado. Então, você entendeu? Então, com a compreensão do que eu sou, do que eu estou fazendo aqui, do que é, onde é que eu estou, eu começo a compreender e aí a luz se faz. Né? Então, tudo é metáfora aqui. Se tudo é informação, no final, informação é metáfora. Ela tem um significado para cada pessoa. Então, tudo é metáfora. E aí, aquela experiência que eu passei de grande sofrimento foi uma grande metáfora para mim, da qual eu extraí o máximo que eu pude. E o método de cura que você seleciona para aplicar e praticar é a sua metáfora de método de cura para você usar a sua consciência com a sua intenção e vontade para fazer a melhora, a cura de alguém, ou a sua própria. E é por isso que a gente, dentro do processo... É uma metáfora. Eu, pelo menos, né, dentro do meu processo da mentoria terapêutica, da própria terapia, mais direcionada, tem uma frase que eu sempre pergunto: faz sentido para você? Porque é isso, são as metáforas de cada um. Se não fizer sentido para a pessoa, não faz sentido, não é por aí. A gente precisa ir entendendo e buscando as informações que estão no campo informacional dessa pessoa, que está gerando aquela realidade para ela, seja com problemas de conflitos relacionais, dentro do que eu chamo de advocacia quântica, eu aplico esses conhecimentos para isso, seja dentro de um processo terapêutico voltado para a saúde. Né? Aí a gente está nesse processo e a pergunta clássica que sempre faz sentido para você? Se aquilo, aí você vê a reação, é muito gostoso, né? Porque você vê a reação da pessoa, nossa, faz muito sentido. Ou então ela fica, mas aí a gente continua procurando, né? Continua buscando a informação. Ninguém sabe mais de si mesmo do que a própria pessoa. Só que a própria pessoa pode estar auto-enganada, pode estar jogando coisas para o inconsciente, para baixo do tapete, e você vai ajudar no processo de inquirição a localizar o tema. Isso que você falou agora, aí... Você conduz a pessoa, mas ela tem que vasculhar, porque a cabeça é dela, ninguém entra lá. Exato. Exatamente. Agora isso claro, você pode ter um feeling adicional, você pode ter uma intuição que também te ajuda da comunicação, você está no campo da pessoa, outras coisas além do básico podem ocorrer. Mas o principal é sempre, porque se a pessoa não reconhecer o tema, se você não ajudar ela a chegar no reconhecimento, e ela não reconhecer, ninguém se cura de nada que acha que não tem. Né? Vamos falar numa figura de linguagem bem dura, né? A pessoa que bebe, ela jamais vai deixar de beber enquanto ela não reconhecer que ela tem essa situação, essa condição. O passo inicial para a cura, né? Para sair do buraco, é o reconhecimento que o buraco existe e você está dentro dele. Bom, consciência. Consciência, exatamente. Tem um amigo meu aí que diz aí um iluminado aí, gente boa, que ele fala assim, que com consciência tudo se resolve, sem consciência tudo se complica, é algo assim, algo parecido com isso, é bem melhor, mas é algo parecido com isso. É isso, tá bom por hoje, Tá bom. Tá bom, então, né? Bom. Então, queridíssimo, muito obrigada, a gente vai se falando, vamos ver as perguntas que vão vir depois no feed, né, do post lá, da live, e a gente depois marca de novo para continuar essa delícia de conversa aqui, tá bom? Muito obrigada por tudo, inclusive por não ter desistido, ter vindo para cá, para o seu Instagram e feito acontecer.
eu poder escolher essa possibilidade dentre tantas. Tá bom. Muito obrigado a você pelo convite, pela paciência. E assim, obviamente, é claro que se a gente pudesse conversar, a gente mais ou menos faz uma ideia, você faz uma ideia do assunto que eu trato, eu também faço uma ideia do seu. A gente veio aqui de peito aberto e falou de qualquer coisa e fomos tocando em frente, em cima do tema principal. É um tema tão profundo que pode surgir qualquer coisa e durar quanto tempo se queira. Ok? Sim. Mas, às vezes, a gente poderia ter pré-combinado alguns temas, algumas coisas que, pelo menos, facilitassem aí alguma coisa. Eu peço desculpa, porque, às vezes, eu estou falando de alguma coisa, que nem a questão da física quântica, eu não estou criticando, a física quântica é ótima, ela só não se responde. Quem responde, por exemplo, a Eliane Xavier, é porque foi além da física quântica, ok? E era isso que eu estava querendo dizer. A física quântica é extremamente útil para a gente entender, em especial, o básico, que a realidade não é material, é informação, e a partir dali a gente pode esquecer os caras do laboratório e pensar na prática da consciência, que é o que mais importa. Então, só para terminar e esclarecer isso, tá? Então, eu não estou aqui para discutir nada no sentido de prejudicar ninguém, de dizer que um método é pior que outro. Todos os métodos são bons, desde que bem usados com boa intenção, né? E a metodologia aqui dá base para isso. Muito obrigado pela oportunidade, por interagir, pelo interesse, porque é sempre mais legal transmitir alguma coisa interagindo do que falando sozinho com a câmera. Eu acho um saco. Então vamos fazer mais isso. Eu que Tá agradeço, obrigada mesmo, e a gente vai voltar, viu, pessoal? Podem estar certos disso. Envia Muito obrigado essa a todos. para quem você conhece. Muito obrigada. Fique ligado no NUSF, fique ligado aí no Dr. Mário Jorge, Dr. Campbell, que só tem coisa boa por aqui, gente. Um beijo grande. Obrigada, Mário. Tchau, tchau. Obrigado a você. Tudo de bom.